Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo, onde nós vamos resolver a planilha 3 da atividade 01. Então neste vídeo nós temos a seguinte situação: nós temos uma tabelinha aqui, um intervalo de dados, onde nós temos dados de vendas, né? Onde temos uma ordem aqui, vendedor, data, mês e o valor. Nós queremos aqui, onde está em amarelo, preencher com os valores consolidados, né, ou subtotalizados por vendedor e por mês, tá? Eu vou selecionar todo esse intervalo aqui para fazer todas as células de uma vez só, né? Vai ficar mais fácil você ficar arrastando e copiando. Muito bem, então a primeira função que nós vamos usar aqui para resolver essa nossa problemática, deixa eu dar um zoom aqui, é a função soma-ces. Por quê? Porque eu tenho dois critérios, né? Então eu preciso somar por vendedor e por mês. Então eu vou usar aqui igual soma-ces. Meu primeiro argumento que ela pede é o intervalo de soma. Então eu vou pegar o primeiro valor, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar, porque eu vou deslocar essa fórmula para todas as células selecionadas, ponto e vírgula. O primeiro argumento que eu vou pegar aqui é o vendedor. Então eu vou selecionar o intervalo de critério 1, vai ser o meu primeiro vendedor, até o último, F4, ponto e vírgula. É agora o meu critério. Meu critério aqui é o vendedor. Vou deslocar até a célula que eu quero, que é a G3. Como eu vou arrastar para o lado, eu não quero que mude o vendedor, mas eu quero que mude o vendedor quando arrastar para baixo, então eu vou travar a coluna, ponto e vírgula. E agora o meu segundo critério é o mês. Então eu vou selecionar o primeiro aqui, como a função está em cima, eu selecionei embaixo e desloquei até em cima, né? Então lembra-se que sempre que como o meu intervalo de soma começou na linha 3, todos os meus intervalos de critérios têm que começar na linha 3 também. Então eu selecionei a D3, Ctrl Shift seta para baixo, F4, travado, ponto e vírgula, agora seleciono o meu critério é o mês. Aqui eu quero arrastar para o lado, eu quero que vá mudando o mês e a linha não pode mudar, então eu tenho que travar a linha. Fecho parênteses. E agora, para inserir essa célula digitada nessa célula, para inserir a função digitada na célula ativa, para inserir em todas as células selecionadas, Ctrl Enter. E pronto, está lá o meu valor. Então eu usei o soma-ces com dois critérios. O soma-ces é uma função relativamente nova, entre aspas, né? Porque já está desde a versão 2007. Então, anterior à versão 2007, nós não tínhamos a função soma-ces. O que a gente tinha que usar era uma função chamada somar produto. Eu gosto muito dessa função, acho uma função muito versátil, gente, porque ela faz o mesmo que o soma-ces faz, e entre outras coisas, né? Mas ela também pode, uma coisa interessante dela é que ela consegue somar os valores, inclusive de uma pasta de trabalho que está fechada. O soma-ces, imagine que esses dados aqui estivessem em outra pasta de trabalho, eu até poderia mostrar esse valor aqui, criar a função, mas para que o valor seja exibido, a minha outra pasta de trabalho onde estivesse esses valores, ela precisaria estar aberta. Com somar produto, eu consigo trazer o valor mesmo com a outra pasta de trabalho fechada, tá? Então eu acho uma vantagem. Então eu vou selecionar todo esse meu intervalo aqui, até dezembro, e vou usar a função somar produto. Quem tiver interesse em aprofundar mais na função somar produto, tem alguns vídeos no canal que explicam ela assim, mas bem detalhado, tá? Aqui eu vou usar ela, então somar produto. A função somar produto, eu trabalho com matrizes, pessoal. Uma coisa interessante é que eu não preciso nem usar essa coluna do mês aqui, tá? Eu posso extrair um mês dessa data dentro da função somar produto e comparar ela com esse mês aqui, tá? A única diferença aqui é que o mês aqui ele não está em formato numérico, que quando eu extraio um mês da data, ele vem no formato de 1 a 12, né? E aqui eu tenho janeiro, então eu precisaria uma função para trazer esse número. Nós já vamos ver como a gente vai fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a primeira matriz. Vou pegar o valor aqui, selecionar até embaixo, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar. Legal, eu tenho a primeira matriz. Agora a minha segunda matriz, o que vai ser? Vai ser o vendedor, como eu fiz lá no soma-ces, né? Só que aqui, como eu vou comparar esse vendedor com outro, eu vou abrir um parênteses para destacar ela. Então, seleciono o primeiro vendedor, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar,
E agora eu vou dizer que é igual ao vendedor que está aqui em cima, na G11. Tá? Isso aqui eu vou travar então a coluna. Legal, fecho parênteses. O que vai acontecer agora? Agora eu vou colocar o meu próximo argumento. Eu vou dizer que o mês dessa data aqui, tá? Então, mês, eu vou abrir parênteses, tá? Como eu fiz aqui com essa segunda matriz. O mês desta data, aqui, Ctrl Shift C para baixo, ele vai analisar toda a minha matriz. F4 para travar. Então, o mês, fecho parênteses da função mês, tem que ser igual ao mês que está aqui, certo? Agora vamos entender como é que eu vou pegar esse mês aqui. Esse mês aqui, janeiro, eu sei que é 1, fevereiro, eu sei que é 2, março, eu sei que é 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função corresp para localizar a posição que esse mês está dentro dessa minha matriz aqui. Ó. Então, se eu pegar janeiro dentro dessa matriz, ele está na primeira posição. A primeira posição é o número 1, 1 corresponde ao mês de janeiro. Então, eu consigo, com a função corresp, e pela posição do mês nessa lista, saber que mês é. Então, eu vou usar aqui corresp. O que eu vou procurar? Vou procurar janeiro. Eu vou arrastar para baixo e para o lado. Para o lado eu quero que mude, então eu tenho que travar a linha. Então, F4 duas vezes, travei. Onde que eu vou procurar esse mês? Aqui na minha lista de meses. Né? Ó, até dezembro. Esse aqui travado, porque não pode mudar. Ponto e vírgula, 0, que eu quero exatamente igual. Fecho o parênteses do corresp. Fecho o parênteses da comparação e fecho o parênteses do somar produto. Eu vou dar um Enter aqui, mas não vai funcionar ainda. Já vou mostrar para vocês porque não vai funcionar. Vou dar 2 cliques aqui nela. Deixa eu melhorar aqui a visualização. Olha só, gente. Esses valores aqui, se você olhar, eu vou selecionar isso aqui e vou clicar no F9. Eu tenho todos os valores daquela minha lista, das vendas, tá? Vou dar um ESC para sair do F9. E agora aqui, ó. Se você pegar este valor aqui, eu vou pegar esta minha matriz que eu estou comparando com o mês. Eu vou dar no F9, ele vai ter uma matriz de verdadeiro e falso. Então, cada vez que ele encontra, que o vendedor for igual àquela minha lista ali, cada vez que for o vendedor Cláudio, primeiro, quando chegar no Cláudio vai dar verdadeiro. Quando chegar num outro que não é Cláudio, vai dar falso, tá? E assim por diante. Então, eu tenho uma lista de valores lógicos, verdadeiro e falso. O que eu preciso fazer aqui para poder multiplicar? Porque lembra que a função somar produto, o que ela faz? Ela soma os produtos. Então aqui eu vou ter vários produtos, né? E depois vai somar. Então esses produtos aqui, que eu vou ter dessa matriz vezes essa, para multiplicar, eu preciso multiplicar por um valor numérico e não um valor lógico. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar menos menos para converter o verdadeiro em 1 ou o falso em 0. O que esse menos menos faz, gente? Menos menos na matemática, quando eu multiplico por menos, na verdade eu multiplico por menos 1. Então se eu pegar menos 1 vezes verdadeiro, vai dar menos 1. Aí eu multiplico novamente pelo menos 1 para ficar mais 1, porque eu quero um número positivo, não quero um número negativo. Então por isso que eu uso esse menos menos. Tá? Poderia usar uma função também que tem no Excel, que é a função N. Função N também faz isso, tá? Mas eu gosto de usar o menos menos. Aí aqui também a mesma situação, menos menos. Quando eu faço um Enter agora, está resolvida a minha situação, tá? Então ficou bem mais fácil resolver ficou bem fácil agora resolver com o somar produto. Agora eu vou simplesmente aqui, vou selecionar todo esse meu intervalo, vou fazer um Ctrl D para arrastar para baixo e vou selecionar todo o meu intervalo aqui. E vou fazer um Ctrl R para arrastar para o lado. Tá? Então, dessa forma, eu consegui resolver a minha situação com o somar produto. Por que estou fazendo com várias funções? Para vocês verem que não tem só uma solução para um problema. Tá? Eu posso fazer de várias formas. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o somar produto, só que com a função soma. Então, soma. Quero somar o quê? Quero somar os meus valores. F4 para travar, ponto e vírgula, e quero multiplicar esse valor, então eu vou multiplicar, coloquei um ponto e vírgula, não, vezes, e agora eu vou multiplicar esse valor, então, pelo meu vendedor. Então, quando o vendedor for igual, né? Então, seleciono o primeiro vendedor, Ctrl Shift 7 para baixo, F4 para travar, igual
ao vendedor desta linha. F4 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque eu quero travar a coluna. Legal. Fecho parênteses e agora vou multiplicar pelo mês. Então abro parênteses, mês dessa minha coluna, F4 para travar, fecho parênteses do mês, tem que ser igual a quem? O Corresp do mês que eu estou, certo? Então Corresp, vou procurar este mês, F4 para travar a linha. Onde eu vou procurar? Vou procurar nesta minha lista de meses, F4, fecho ponto e vírgula, 0, fecho parênteses do Corresp, fecho parênteses da minha comparação e fecho parênteses da minha soma. Dou um Enter e está lá o valor certinho. Arrasto 2 cliques para arrastar para baixo e arrasto para o lado e eu vou ter o mesmo resultado. Então, com 3 funções eu consegui resolver a mesma problemática, tá? E com certeza tem mais soluções para isso aqui, gente. Basta a gente ter criatividade e um pouco de conhecimento do Excel. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês isso aqui. Quanto à função somar produto, eu tenho mais vídeos falando sobre ela, é bem interessante, tá? E o soma Cs aqui, que para esse caso aqui seria a solução mais recomendada, tá? Mas tem outras formas de fazer também. Então nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.